Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu tenho uma palavra para a sua vida. E a forma que eu vou trazer essa palavra é de uma forma um pouco diferente. E eu creio que, pelo menos com alguém aqui, o Senhor vai falar essa noite. Lucas capítulo 1, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançados em dias. Em outra tradução, versículo 6 diz assim: eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente. Olha que interessante, cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Olha que interessante o que diz o versículo 6. Zacarias e Isabel, que mais tarde seriam pais de João Batista. Mas a Bíblia faz questão de dizer o que está acontecendo aqui com o casal. Acreditamos que Zacarias, pelo menos, que como era um sacerdote, ele deveria ter quase seus 50 anos. E o sacerdote, quando ele começava a exercer o seu sacerdócio, como está em Números capítulo 4, como está em Números capítulo 8, ele começava com 25 anos. E aos 50 anos de idade, eles encerravam o seu sacerdócio. E alguns dizem que esse era o único momento que Zacarias tinha em sua vida, porque além de Zacarias, tinha milhares de outros sacerdotes naquele tempo. Então a chance de Zacarias entrar no santo lugar era quase que, vamos dizer, improvável. Não digo impossível, mas era improvável. Mas aqui a Bíblia mostra que este casal, eles eram justos. Eles eram um casal exemplo. Eles eram um casal referência. Mas só que tem uma coisa na vida deles: eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. E para a comunidade judaica da época, quem não tinha filhos naquela época é como se fosse uma maldição. E Zacarias estava já velho. A sua condição física e a condição física de Isabel ainda poderia gerar filhos? Sim. Era improvável, mas não era impossível. Diga comigo: improvável, mas não era impossível. Você vai entender que Deus está falando com você. Como nós às vezes olhamos para a nossa vida e participamos diante do Senhor, passamos a servir a Deus de uma forma justa, de uma forma correta, seguindo à risca os seus mandamentos. Olhamos para a nossa vida e quando chega uma adversidade, a primeira coisa que vem às vezes é: puxa vida, eu faço tudo tão direito, eu procuro fazer tudo tão certo, eu procuro fazer tudo de acordo com o que diz a palavra do Senhor, e por que eu estou passando por essa adversidade? Aonde eu errei? Por que eu não recebi durante todo esse tempo da minha vida o que eu tanto preciso? É o que pode estar acontecendo. Ficamos perguntando para Deus o que está acontecendo, o que houve na minha vida. Faço tudo certo, faço tudo correto. Por que os outros têm e eu não? Por que os outros às vezes levam uma vida de qualquer jeito, às vezes tem mais do que eu tenho?
É a mania, um erro que muitos têm, por estar servindo a Deus, achar que não passa por diversidade. Nós passamos por diversidade, sim. Se nós olharmos, quando Jesus fala, os dois fundamentos, que foram um construído sobre a rocha e outro sobre a areia, o que veio sobre um, veio sobre o outro, mas o que ficou de pé é o que estava sobre a rocha. Então a diversidade, ela vem de várias maneiras. Ela vem de maneiras que às vezes nós não entendemos, e não temos que ficar perguntando para Deus o porquê que eu estou, ou o que está acontecendo isso com a minha vida, ou por que eu estou passando por isso, por que Deus ainda não me entregou aquilo que tanto eu esperava, por que Deus não fez? É como uma situação desse casal, eles faziam tudo certo, gente, tudo certo, não tinha um porquê. Olhando aqui, Zacarias e Isabel não teram um filho, mas Isabel era estéril, e a Bíblia diz que Zacarias era velho. Então nós estamos olhando aqui duas situações, improvável e impossível. Diga bem alto: improvável, impossível. Fala mais uma vez: improvável e impossível. Eu só quero trazer uma boa notícia para você essa noite. Se a tua oração não foi respondida ainda, é porque algo maior da parte de Deus está chegando para você. Fala assim comigo: algo maior da parte do Senhor está para chegar. Você disse comigo: improvável ou impossível? Então, improvável, era velho, mas podia ser pai, apesar que o físico não respondia mais como alguém como mais jovem. Era improvável. Improvável significa algo não impossível, com pouca probabilidade. É mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. É improvável. É improvável. Você pode estar vivendo no improvável, mas o impossível é algo que não pode ser mais feito. É a esterilidade de Isabel. O improvável é a velhice dos dois, mas a esterilidade de Isabel era o impossível, que ninguém consegue fazer ou fazer acontecer. Ninguém. É como nós usamos às vezes aquela frase: agora é só um milagre. Isso é impossível. Só um milagre. Quer um exemplo de improvável e de impossibilidade? Abraão já era velho, e Sara era o quê? Estéril. Improvável e impossível. E Deus aparece e diz: aquilo que era improvável para vocês e aquilo que era impossível, daqui a 1 ano vai chegar na sua vida. O improvável pode acontecer, mas o impossível não. A mulher que só tinha uma botija de azeite, ela poderia mudar a sua vida? Era improvável. Pode ser que sim, pode ser que não. Era impossível uma multiplicação de azeite. Mas o que aconteceu? O improvável e o impossível. Eu não sei como que você chegou esta noite. Pode ser que você chegou cheio de perguntas. Pode ser que você chegou aqui numa situação um pouco parecida. Mas no versículo 7 vai dizer que os dois eram avançados em idade. Então era meio que difícil, improvável, impossível de se ter um filho. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: irmão, é improvável, mas também pode ser impossível, para mim e para você, mas para Deus não. Para Deus não. Fala assim comigo: para Deus não. Fala assim: o Senhor pode todas as coisas. Fala assim: eu creio que o Senhor vai realizar o impossível na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? O que é improvável?
Eu estou esperando uma vaga, por exemplo, uma vez eu participei de uma vaga de emprego. Uma vaga só. Era improvável e também era impossível. Só que depois daquela vaga, eu cheguei lá, 4 pessoas concorriam comigo essa vaga, então era 5 por 1. Os 4 que concorriam comigo, o seu currículo era muito melhor do que o meu. Tinha muito mais experiência na área do que eu. Era a área de planejamento que eu trabalhava. Então, eu olhei para aquilo, poderia conseguir? Sim ou não? Era improvável. Mas também olhando para a condição de cada um, era impossível. Quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro até hoje, o gerente da área me chamou todos, e todos nas suas entrevistas foram muito rápidos, foram demorados, perdão. Mas quando chegou a minha vez, eles estavam tudo com laptop e tudo mais, teve dinâmica em grupo, como se construiu uma fábrica do zero. E quando fizeram uma pergunta também assim, e você, Florival, como é que você começaria uma indústria do zero? Eu falei assim, como eles falaram aí também. Eu falei assim, não entendi. Não, você não viu o que eles falou? É mais ou menos desse jeito, mas eu acrescento mais um pouco. Que pouco? Era improvável. Mas o Espírito Santo dizia para mim, mas não é impossível. Eu vou fazer. Quando chegou na entrevista, que era a última parte, o gerente perguntou para mim assim, o que você menos gosta de você? Eu olhei para ele e falei assim, acho que ele pensou que eu ia falar do meu tamanho, né? Mas eu olhei para ele e falei assim, não, que às vezes eu não gosto muito de mim, que eu sou um pouquinho chato. Eu gosto de tudo organizado. Eu gosto de tudo muito certo. Eu gosto de tudo, ainda mais agora que eu me converti, eu gosto de tudo muito organizado, porque para Deus tem que ser com excelência. Ele falou assim, então você acha que isso aí é um dos defeitos seus? Eu falei, pode ser. Ele falou, tá bom, pode ir embora. Eu falei assim, pode ir. Eu saí da sala e fui embora dizendo assim, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui falar isso? Falei assim, Jesus, por que o Senhor não colocou um freio na minha boca? Por que o Senhor não deixou quieto? Que eu pudesse falar alguma coisa do meu nome, do meu tamanho, alguma coisa assim. Mas, Senhor, eu fui o que mais com curto tempo de entrevista. Cheguei em casa, minha esposa perguntou, e aí? Perdi o emprego. Mas falaram alguma coisa? Eu falei, não, pior que não falou nada. Só me mandou embora, rápido. Chega no dia seguinte, o RH me liga e fala assim, tudo bem, senhor Florival? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, olha, seja bem-vindo. Eu falei, para onde? Eu falei assim, para o seu novo emprego. Qual? O que você fez entrevista ontem. Eu falei, moça, para de brincar. Aí o Espírito Santo falou assim, está duvidando? Eu falei assim, tá, o que você quer dizer? Ele falou, não, você foi aprovado. Eu falei, eu? Dentro 5? Ela falou assim, você que foi escolhido. Amanhã você pode vir com seus documentos, que a vaga é tua. Você pode estar concorrendo uma vaga de com 1000 pessoas e ter uma única vaga só. Deus, Ele pode fazer com que seja você. Pode ser que você está passando por alguma enfermidade, e esta enfermidade é impossível uma cura. E dentre, vamos dizer, 100 pessoas que cada uma que tem, uma recebe a cura e as outras não. E você pode ser essa única pessoa, porque Deus pode fazer o impossível na sua vida. Grite bem alto comigo, o meu Deus pode fazer o possível, impossível. Pode ser que essa cura para o médico é improvável, mas para Deus não há impossíveis. Pode ser que essa vaga de emprego para mim era improvável, era impossível, mas para Deus não era. Então fala para o seu irmão assim, irmão, eu não sei o que você está esperando ainda este ano. Para Deus não há impossíveis.
Veja, no versículo 8, vai dizer assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe a sorte. Fala para o seu irmão assim, fala assim: Deus está mudando a tua sorte hoje. Agora veja, este homem, era o único momento, escute, era o único momento, única chance. Ele já estava com quase 50 anos de idade, ele ia encerrar seu sacerdócio. E diz que, lançando sorte, Zacarias foi escolhido para entrar no Santo dos Santos. É interessante, quero que eu explique algo para vocês bem curioso. Tem um louvor que o pessoal canta, que é da Toque no Altar. E eu não vou cantar aqui, é claro, porque se eu cantar, vocês vão querer que eu faça parte dos ministros de louvor da igreja, né? É interessante que quando o sacerdote ele entrava dentro do Santo dos Santos, vem junto comigo aqui, imaginem que aqui está o altar, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui à esquerda ficava a menorá, aqui à direita ficavam os pães da preposição. E o sacerdote, ele entrava com incensário, com perfume, dentro do santo lugar, ia lançando fumaça com perfume, e o sacerdote lá. Apóstolo, quando é que ele parava de lançar, ficar jogando o incensário, balançando o incensário? Quando ele não conseguia ver nem mais a ponta do seu dedo. Quando aquela fumaça cobria todo ele, significava o quê? Que Deus estava presente naquele lugar. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia aparecer. Quem tinha que aparecer era quem? Deus. Então nesse louvor que fala sobre o santo lugar, que a sua fumaça me cobre, agora vocês estão lembrando, é isso que ele está querendo dizer. Quando o sacerdote entrava, quando Zacarias ele entrou no santo lugar, ele estava com o incensário na mão, com assim fumaça, mas muita fumaça e perfume. Incenso, para quem não sabe, é oração. Incenso é adoração. Incenso é oferta. Não diz que quando Deus, lá em Apocalipse capítulo 8, a oração dos justos são como um incenso? Então ele estava lançando incenso sobre o altar. Quando Zacarias some no meio da fumaça, Deus se faz presente. Na verdade, nós temos que aprender uma coisa: quando eu deixo ele existir e passa a Deus existir na minha vida, Deus vai se fazer presente na tua vida, abençoado. Vou falar de novo: é necessário que eu diminua para quem cresça o Senhor. João Batista disse isso. Então muitas vezes o Senhor não se manifesta na tua vida, porque ainda quem está aparecendo é você. No momento que você deixa de aparecer e aparece o Senhor, se prepara, vai vir resposta do céu para a tua vida em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, que eu seja coberto hoje por esta fumaça, Senhor. E quando Zacarias ele está ali lançando incenso, aparece para ele um anjo e diz para ele: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Só que é interessante que este anjo estava à direita do altar, ele não estava à esquerda. Se estivesse à esquerda, e interessante que este anjo era o anjo não de guerra, Miguel, era Gabriel. E este anjo, ele estava à direita. Só que é interessante que ele estava à direita entre o altar e os pães da preposição. E por ele estar à direita, eu estava dizendo assim: olha, vai chegar honra na tua vida. Se ele estivesse à esquerda, é alguma coisa ruim que estava para acontecer. Mas o anjo estava à direita. Imagine que, e oferecendo incenso,
e de repente a igreja vê, um anjo aqui. Ele olha para a igreja e diz: a tua oração foi ouvida. Deus descia naquele lugar, Deus mandava o anjo naquele lugar para dizer: vai chegar a honra para você, Zacarias. O diabo tentou fazer você desistir, achar que não ia conseguir, mas no último instante Deus mudou a tua sorte, Deus mudou a tua vida, e veio junto Deus dizendo com honra para você: a tua oração foi ouvida. Aleluia, aleluia. Escute comigo, você imagine só, um homem que era sacerdote, ele chega naquele momento, um homem que vivia o improvável, mas também o impossível. Só que uma coisa vai nos dizer, quando o anjo diz para ele: não tenha medo, a tua oração foi ouvida, aqui nos mostra que esses 50 anos, ou o tempo que Zacarias era casado com Isabel, ele não desistiu de orar por aquilo que ele queria. O que? Filho. Quantas vezes você pensou em parar? Você não vê Zacarias aqui parando, você não vê aqui Zacarias dizendo: eu desisto. Mas o diabo quer que você desista. Era a primeira vez que ele entrava dentro do templo. E mudar a sorte não é porque ele estava com azar. Diga comigo, mudar a sorte não é porque ele estava com azar. Fala assim: mudar a sorte é Deus dizendo: eu ouvi a tua oração. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: você está pegando o que Deus está falando com você? Deus ouviu o teu clamor. E esse homem foi escolhido o quê? Para queimar o incenso. E diz no versículo 10 que durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Por que o povo ficava do lado de fora? Porque quando o sacerdote ele entrava no santo dos santos, aonde ficava a arca, e ele era abençoado, e ele saía do santo dos santos, depois que a fumaça o encobriu, ele saiu aquele homem totalmente coberto da presença de Deus. Só que ele fazia o seguinte: toda aquela multidão estava esperando uma bênção do sacerdote, porque ele acabou de sair da presença do santo dos santos. Você não está entendendo? O sacerdote entrou vivendo o improvável, o impossível, mas saiu debaixo de bênção para também abençoar. Levanta a sua mão no nome de Jesus. Você chegou aqui hoje, pode ser que parecido, mas você vai sair daqui hoje coberto pela fumaça, chamado presença de Deus, e através da sua vida, fica a mão levantada, outras vidas serão alcançadas pelas bênçãos do Senhor. Fala assim comigo: eu serei um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quando você sair daqui, igreja, abaixa a sua mão, esta fumaça vai te encobrir. Sempre fale assim para o Senhor: Senhor, não quero aparecer, é o Senhor que tem que aparecer, me cobra com esta fumaça. Eu cito o Senhor aqui: eu quero sempre estar, Senhor, no teu santo lugar. E quando Zacarias, ele teve aquela visão, o anjo aparece à direita do altar, e o anjo fala algo interessante: a tua oração foi ouvida, Zacarias. É interessante que Zacarias não esperava mais por esta oração, porque ele tomou um susto. E é interessante que quando o anjo anuncia para ele que ele ia colocar o nome no seu filho, que chamaria João, no versículo 13, e ele fala que ele será grande, que ele será mais do que ele esperava, versículo 15. E no versículo 18, Zacarias pergunta para o anjo: ué, como é que eu vou saber disso? Se eu sou velho, improvável, e minha mulher
avançada em dias e também estéril, é impossível. Eu posso ter, é improvável que eu tenha. É difícil, mas eu posso ter. Mas minha mulher não pode, além de tudo ela é avançada. E o anjo fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Aí o anjo disse para ele assim: Zacarias, você vai ficar mudo, você não vai falar mais, até o dia que João nascer. Mas por que ele ficou mudo, apóstolo? É um castigo. É interessante que a mesma coisa que o anjo disse para João, o que ia acontecer com ele, que Deus ia dar um filho, ia ser João, ia ser grande. Por que ele disse que ia ser grande? Porque o que Zacarias esperava não era tanto assim. Pode ser que tem oração que você fez, você acha que Deus não vai mais responder, e Deus respondeu uma oração que era impossível, era improvável e impossível, mas Deus está dizendo: eu vou responder. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quem está aqui? Fala assim comigo: o meu Senhor vai fazer. Ele está falando. Porém, se aqui ele está dizendo, ele fala assim: espera aí, como que eu vou conseguir se eu vivo o improvável da minha vida? Isso está me acontecendo. E o anjo vai falar: tá bom, Zacarias, agora você vai ficar mudo. Você não vai falar mais, porque não acreditou nas minhas palavras. Você orou, você pediu, mas você duvidou. Então nós podemos ver a diferença de Zacarias e Maria. O mesmo anjo que foi anunciar depois Maria que viria o Salvador, é o mesmo anjo que avisou a Zacarias. Só que tem uma diferença na oração. Me pergunte qual. A oração de Zacarias, ele havia pedido um filho, e na oração de Zacarias ela não pediu nada. Vou falar de novo. Zacarias pediu um filho, por isso que o anjo disse: a tua oração foi ouvida. Mas ele fez o quê? Duvidou. Por isso que algo que você fala para Deus e não acontece no tempo que você está esperando, não duvide. Não duvide que a tua oração já subiu até Deus como incenso. Duvidar, nós podemos estar sendo incrédulos e pecando contra Deus. Fala assim comigo: eu não posso duvidar. Porque não está, parece que as coisas quando ora, começou a piorar. Não começou a piorar. A Bíblia diz que o anjo assistiu a oração, que Zacarias fez. Só que nós vamos ver que Maria não faz uma oração pedindo um filho, ou Salvador ser gerado no seu ventre. E por isso Maria não ficou muda. Ela teve a mesma reação, mas nada aconteceu com ela. O anjo só disse para ela: Maria, salve agraciada, pode ficar tranquilo, que o Espírito Santo vai te cercar, te envolverá. Ou seja, o que vai ser gerado dentro de você, Maria, não vai ser tocado por nenhum mal, porque o Espírito Santo está te envolvendo. Só que ao contrário de Zacarias, o anjo diz: o filho vai nascer, só que você vai ficar sem falar até o dia do nascimento. Escute uma coisa. O anjo desceu e disse: chegou a honra. Deus ouviu a tua oração. Não pergunte para Deus como que vai ser. Tem gente perguntando demais: e como que vai ser? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou pagar aquilo? Como que vai mudar essa situação? Como é que eu vou ser curado? Como é que eu vou trabalhar nesta época? Como é que vai ser? Para com isso. Rabassuri ande coma, né? Até quando você vai ficar perguntando para Deus como que vai acontecer isto? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou pagar aquilo? Deus está dizendo: não tenha medo, a tua oração já foi ouvida. Aleluia!
Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, eu não sei o que você está orando, mas a tua oração foi ouvida. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, igreja. O que você está vivendo, o improvável, o impossível, o Senhor está mandando um anjo hoje em tua direção para te dizer: se prepare que hoje Deus está mudando a tua sorte. Quem pensou que você ia ficar na situação que você está, Deus está dizendo: você não orou? Então se prepare que a resposta está chegando aí. Fala assim: eu creio, Senhor. Isabel, quando soube que estava grávida, esposa de Zacarias, ela disse: Deus me tirou do vexame, Deus me tirou da humilhação. O impossível aconteceu na minha vida, e aquilo que era improvável na vida de Zacarias aconteceu. Então preste atenção. Nós vamos sair daqui, daqui a pouco vamos para casa. E o Senhor está nos ensinando nesta noite: quando orar, não duvide. Será que Deus faz mesmo? Será que Ele pode? O Senhor concedeu a Zacarias, quando nasceu João Batista, Ele colocou o nome. Ele escreveu o nome de João numa tabuinha, porque queriam colocar o nome do João de Zacarias, por tradição de família. E Zacarias escreveu numa tábua, porque ele estava mudo, o nome de João. E colocaram o nome de João na criança, e Deus destravou a fala de Zacarias, e Zacarias louvava a Deus. Pode ser que você está num tempo de silêncio da tua vida, mas Deus está destravando tudo da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você pode pegar na mão do seu irmão e falar assim: fique de pé junto comigo, porque o improvável, o impossível está acontecendo nesta noite.